Sabe quando você está executando, por exemplo, uma rosquinha alternada e um lado falha antes do outro? O que você faz nessa situação para que não gere assimetria de força e de tamanho? Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Lembre-se que dia 24 de novembro, às 6 horas da tarde, tem a Black Friday de todos os meus cursos e da minha consultoria. Descontos de até 40%. Mais informações aqui nos comentários. Pois bem, pessoal, vamos aqui dizer que eu estou executando uma rosca alternada, certo? Então é um exercício que tem um peso em cada lado e pode acontecer tranquilamente, principalmente em quem é iniciante, intermediário, eu vejo muito isso entre os alunos da consultoria, de falhar, por exemplo, o lado esquerdo. O lado esquerdo não sobe mais, mas o direito aguentaria mais umas 2, 3 repetições. E aí sempre tem esse questionamento, né? O que eu devo fazer para que não gere uma assimetria? A grande verdade é que já temos uma assimetria, beleza? Uma assimetria de força. E o que vai importar pra gente, pelo menos para quem está treinando para hipertrofia, né, de forma visual, é não gerar uma assimetria de tamanho. Ou seja, o meu lado direito ser muito maior do que o esquerdo. Vale lembrar que é normal que a gente tenha diferença de tamanho entre os membros. Então, por exemplo, se você pegar o meu braço aqui desse lado, tem 50. E desse outro lado aqui tem... Brincadeira. O meu braço tem mais ou menos 42, se não me engano. E desse lado tem 41. Então, 1 centímetro... Leandro não mentiu agora? Não. Leandro, 1 centímetro é normal? É normal. 1 centímetro ali é tranquilo. Tanto é que não é visível a olho nu, né? Se eu ficar aqui, você não vai reparar. Até porque não está cabendo na tela, eu sei. Mas, se você pega, às vezes, uma diferença de 3 centímetros... Poxa, aí às vezes é notável, assim, você olha para a pessoa e fala, nossa, um braço é maior do que o outro. Então a gente entende aí que uma diferença de mais ou menos, tá, no máximo 5% é legal. Ou seja, o cara que tem 40 de braço, se ele tiver 38 de um lado e 40 do outro, é o limite. Mais do que isso, a gente já tem que dar uma tratada, porque provavelmente é notável a olho nu. Lembrando que às vezes no peitoral, né, Leandro está enrolando para dar resposta, não, porque para dar mais informações. Às vezes no peitoral acontece de um peito ser maior do que o outro. Normalmente isso não quer dizer que é maior, tá? Porque ó, se eu ficar aqui torto, se eu tiver uma escoliose, esse peito ele vai estar mais alongado e esse mais encurtado. E na verdade não é que um é maior do que o outro, é a minha postura que é ruim. E aí se eu tentar fazer exercícios para corrigir isso, vai ser muito ruim. É melhor eu corrigir o quê? A postura, porque aí eu acerto e depois, mesmo que tenha alguma diferença, costuma corrigir. Eu já fiz vídeo sobre isso, tá, pessoal? Lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema se tiver qualquer dúvida. Eu tô dando mais uma pincelada em vocês. Eu tô dando uma pincelada em vocês, mas uma pincelada pedagógica, pelo amor de Deus. Então lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema. Pois bem, quando a gente está aqui fazendo o exercício dessa maneira e um lado falha antes do outro, o mais adequado é a gente deixar o lado mais fraco mandar. Então, vamos assumir que eu estou fazendo aqui direita, esquerda, e aí a minha direita fez uma completa e a esquerda fez meio movimento. O adequado seria o quê? Nessa situação, eu não começar a fazer direita, esquerda, uma repetição. Direita, esquerda, 2 repetições. Não, como eu já sei que meu lado esquerdo é mais fraco, eu começo pelo mais fraco. Então, ó, esquerda, direita, 2 repetições. Vai chegar um momento que esse daqui vai fazer meio movimento e esse aguentaria fazer um inteiro. Mas aí eu faço meio movimento também. Eu copio, eu realmente imito esse movimento. E isso vai fazer com que as forças se acertem. Porque você entende que esse lado, que é mais fraco, ele treinou até a falha e esse não. Mas isso vai gerar justamente uma adaptação crônica, né, de longo prazo, funcional, lógico, onde esse membro vai ficar mais forte e vai equivaler a força com esse. Simples assim. Leandro, mas isso não vai gerar uma assimetria de tamanho, porque esse lado vai treinar mais forte, né, do que o outro, já que ele é mais fraco? Não, porque é por pouco tempo. Então, normalmente, a força vai se acertar ali por volta de 1 mês, 2 meses fazendo desse jeito, já vai ficar equivalente e dali para frente a evolução é bem conduzente. Leandro, mas um lado está crescendo muito mais do que o outro. Então veja se você não tem, às vezes, um problema postural mesmo. Tá? Isso pode acontecer. Por que isso pode acabar acontecendo? Existem alguns motivos, tá? Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele é motorista de ônibus. E ele fica realmente assim, sabe, apoiado na janela aqui. E isso, como ele fica muito tempo fazendo, gerou para ele uma pequena diferença e que no treino imprimiu uma outra diferença de tamanho. Então, fazer um trabalho, às vezes, né, dá uma reparada como é seu dia.
Porra, de repente você fica muito sentado, uma mão no mouse e a outra aqui no teclado muito tempo. Isso vai gerando, às vezes, alguns pequenos encurtamentos. E, às vezes, um encurtamento assimétrico, o que é pior. Porque, por exemplo, quem fica sentado, normalmente costuma ter os elipsoas encurtados. Então é legal fazer um alongamento dos elipsoas, mas aí são os dois. Agora, quando você fica, por exemplo, numa posição igual a do meu aluno, né, uma mão aqui na janela e outra aqui no volante, é um encurtamento assimétrico. Isso pode ser muito ruim. Então, fazer alguns trabalhos de flexibilidade, de alongamento, é legal. Uma outra coisa que também pode acontecer é você ter um trabalho que você força mais um lado do que o outro. Então, vamos supor que eu sou um serralheiro. Então, eu vou ficar ali serrando. Ou seja, esse meu lado direito vai ser mais forte, porque eu não uso o esquerdo. E aí, na hora de fazer um treino, que é um estímulo igualitário, né, um estímulo justo para os dois lados, o que vai acontecer? Esse lado vai responder mais. Porém, é justamente esse o ponto. Eu não vou deixar ele extravasar o treinamento, porque se eu deixo ele extravasar, se eu deixo ele acontecer, isso vai ser ruim. Logo, eu pego e limito. Ah, esse aqui aguenta fazer 8, esse aqui aguenta fazer 10, eu vou fazer 8 e 8. Por quê? Porque ele já é mais forte. Se eu usar dessa força, é aí que eu vou gerar a minha simetria, aí que eu vou crescer errado. Então, eu sempre deixo o lado mais fraco mandar para tentar equilibrar isso. Posso adicionar um trabalho de flexibilidade, porque às vezes pode ser uma falta de flexibilidade também, não é um excesso de força, mas é um músculo mais encurtado. Vou dar um exemplo de mim, né? As minhas panturrilhas, o que acontece? Eu tive uma torção de tornozelo, isso eu estou falando de 15 anos atrás, tá? Jogando bola na rua, desci de uma calçada, tive uma torção, e o meu tornozelo tem mobilidade diferente. Quando eu vou fazer o gêmeo sentado, por exemplo, eu percebo uma flexibilidade muito maior do esquerdo do que com o direito. E isso pode gerar uma assimetria. Mas eu faço o quê? Um trabalho de alongamento na minha panturrilha um pouco mais acentuado na direita do que na esquerda para tentar deixar igual. Então, eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, que a gente fala sobre uma técnica avançada de treinamento, que é o FST7. Tá? E ela é uma técnica que vai mesclar força, hipertrofia e flexibilidade. Isso pode ajudar muito em encurtamentos e é uma coisa que você só adiciona no seu treino, você não precisa fazer nada extra fora. Tá? Dá uma conferidinha nesse vídeo aqui.